Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: Rússia eleva ameaça e diz que pode usar armas nucleares contra a Ucrânia. Medvedev afirma que o Ocidente não irá arriscar apocalipse nuclear para salvar Kiev. E agora o Estadão: menino de 14 anos é aprovado em primeiro lugar em 3 universidades públicas e agora mira o ITA. Caio passou em medicina, engenharia civil, direito e administração, mas disse que foi apenas para testar o conhecimento. No Valor Econômico: Alemanha, Polônia e Dinamarca suspeitam de sabotagem após vazamento em gasodutos russos. Suspeita de sabotagem ocorre enquanto a Europa inaugura um gasoduto para levar gás natural da Noruega à Polônia, passando pela Dinamarca, e uma tentativa de diminuir a dependência da Rússia. E por fim, o Globo: milhões de pessoas têm hipertensão sem saber mesmo fazendo o exame, diz estudo de Oxford. Isso porque os picos de pressão podem ocorrer à noite, durante o sono, e não são monitorados. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que as vendas de títulos do Tesouro Direto superaram os resgates em 1 bilhão e 400 milhões de reais em agosto. No mês passado, as vendas já haviam movimentado mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os resgates totalizaram 2 bilhões e 434 milhões de reais, sendo 2 bilhões e 245 milhões de reais relativos a recompras de títulos públicos e 189 milhões e 100 mil reais a vencimentos, quando o prazo do título acaba e o governo precisa reembolsar o investidor com juros. Os títulos mais procurados pelos investidores foram aqueles corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic, que corresponderam a 63,2% do total. Os títulos vinculados à inflação tiveram participação de 24,2% nas vendas, enquanto os pré-fixados com juros definidos no momento da emissão de 12,7%. O estoque total do Tesouro Direto alcançou 98 bilhões e 230 milhões de reais no fim de agosto, com aumento de 1,8% em relação ao mês anterior, equivalente a 96 bilhões e 450 milhões de reais e de 40,7% em relação a agosto do ano passado, o equivalente a 69 bilhões e 830 milhões de reais. E olha só, o governo publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira as regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Pelo fato das parcelas serem descontadas diretamente na folha de pagamentos, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia. O valor máximo que poderá ser contratado será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas em vez de ser considerado o valor de R$ 600, que só vale até dezembro, valerá o de R$ 400. Assim, o valor da parcela será de no máximo R$ 160. A portaria publicada estabelece que o número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 13,5% ao mês. O Ministério da Cidadania vai descontar diretamente dos benefícios as parcelas do empréstimo mensalmente. Assim, o beneficiário vai receber apenas o valor restante. É obrigatório que sejam informados a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação. São proibidos a cobrança de taxa de abertura de crédito, TAC, e de outras taxas administrativas e também o estabelecimento do prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. E a gente continua a falar de economia e com uma boa notícia. Puxada pelos preços dos combustíveis, a prévia da inflação de setembro indica mais uma queda. Confira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central atualizou para baixo as projeções da inflação oficial de 2022, mesmo após a manutenção da taxa Selic.
Segundo a análise do Copom, o IPCA neste ano deve ficar em 5,8%. Anteriormente, na ata da última reunião, o grupo havia projetado uma inflação em 6,8% para este ano. O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. A prévia de setembro indicou queda de 0,37%. Se confirmado, vai ser o segundo mês seguido com deflação. Em agosto, a taxa havia sido de menos 0,73%. Esse resultado foi influenciado mais uma vez pela queda no grupo dos transportes, que contribuiu com quase meio ponto percentual no índice do mês. Também houve recuo nos preços de comunicação e alimentação e bebidas. No lado das altas, a maior variação veio do vestuário, que acelerou em relação a agosto. Ainda em destaque no mês está o grupo de saúde e cuidados pessoais, que teve a segunda maior variação no índice de setembro. Os demais grupos ficaram entre 0,12% de educação e 0,83% de despesas pessoais. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,63% e em 12 meses de 7,96%, abaixo dos 9,6% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. E eu mudo de assunto para falar das notícias internacionais. A Rússia voltou a ameaçar nesta terça-feira o uso de armas nucleares na guerra contra a Ucrânia. Hoje foi o último dia dos referendos de anexação de 4 territórios sob o controle total ou parcial dos russos na Ucrânia. Vamos ver? O ex-presidente e atual número 2 do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que Moscou vai defender os novos territórios que pretende incorporar depois das votações com o uso de todas as armas, entre elas as estratégicas. A ameaça preocupa o Ocidente e coincide com o último dia de votações nas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, além de Kherson e Zaporizhia, que estão sob ocupação russa. As votações foram organizadas como resposta à contraofensiva de Kiev, que com o apoio das armas fornecidas por potências ocidentais, recuperou milhares de quilômetros quadrados dos russos desde o início de setembro. As regiões que foram às urnas representam juntas pouco mais de 20% do território ucraniano. Os países do G7 prometeram não reconhecer os resultados e os Estados Unidos citaram uma resposta rápida e severa por meio de sanções econômicas adicionais. A China não criticou abertamente os referendos, mas pediu respeito à integridade territorial de todos os países. Bom, e essa agora é para quem gosta de animais. Olha só, 2 rinocerontes de Java, uma espécie, aliás, a espécie mais rara do mundo, foram flagrados por armadilhas fotográficas enquanto davam uma voltinha em um parque da Indonésia. Veja agora as belas imagens. A mamãe Siti e seu filhote Merdes Kassari, 2 rinocerontes de Java, passeavam pelo Parque Nacional de Jongkulon, na Indonésia, e foram captados por armadilhas fotográficas. A espécie é a mais rara dos rinocerontes e o parque é o último habitat selvagem dos mamíferos no mundo. Ou seja, não é nada fácil registrar momentos como esse. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Florestas indonésio, só existem 80 indivíduos do tipo na natureza. Os paquidermes de um chifre podem pesar até 2 toneladas e têm um couro que se assemelha a uma armadura. Apesar da presença marcante e intimidadora, a espécie foi duramente atingida pela caça ilegal e pela invasão humana em seus habitats. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!